Hoje, na subida tradicional do Mirante, eu senti de fazer uma sequência de asanas. E isso fluiu de uma maneira muito intuitiva, e quando eu cheguei em casa e fui pesquisar sobre as qualidades de cada asana, eu percebi que fazia muito sentido compartilhar aqui, dentro do nosso laboratório investigativo do corpo em movimento. Então eu vou colocar duas maneiras para que vocês façam essa sequência. Uma de um modo intermediário, você vai fazer exatamente como eu vou ensinar nessa primeira vez, e depois eu vou fazer um modo adaptado. Então quem tem alguma lesão no punho, eventualmente, ou que não consiga colocar as mãos no chão, com as pernas esticadas, aí eu vou ensinar dessa forma adaptada num nível um pouquinho mais iniciante. Lembrando que o movimento, aquele perfeito, aquele movimento que a gente às vezes almeja chegar, é o nosso ideal, é para onde a gente vai caminhando. Mas a gente precisa perceber, assim como na vida, que é um caminho até chegar naquele asana que a gente tanto almeja. Então, se você vai fazer no modo iniciante, faça na sua melhor forma, conectada, presente, prestando atenção na inspiração, na expiração, porque você vai sentir as mesmas qualidades de quem já está fazendo o nível intermediário. Então, antes da gente começar essa sequência, vamos nos centrar, trazer um estado de presença para o nosso corpo, conectando ele no aqui e no agora. O ideal é que você faça esse Vinyasa Flow. Vinyasa Flow é quando asanas vão se conectando um no outro e a gente vai fazendo esse movimento fluido. Então, essa sequência é um Vinyasa Flow. E a ideia é que você faça essa sequência umas 3 vezes, uma atrás da outra. Você vai perceber que a primeira vez você faz no modo mais mental, na segunda já alivia um pouco e na terceira você vai sentindo esse movimento fluindo de uma asana para o outro. Então vamos lá, nos centrando. Então você pode sentar numa posição confortável. Se para você é difícil sentar no chão, senta numa cadeira, no banquinho, na cama. O importante é que você consiga manter o alinhamento da tua coluna, o queixo nem para cima nem para baixo, mas sim paralelo ao chão. E a gente pode unir então nossos dedos indicadores e os nossos polegares e alinhando a coluna, relaxando os ombros. Percebe onde você está sentada, que você senta sobre os isquios. Os isquios são esses ossinhos do bumbum que fixam no chão. Então, pode apoiar as mãos lá em cima dos joelhos ou das coxas. Inspira profundamente. E quando você solta o ar, solta em alívio. Mais uma vez, sobe os ombros quando inspira. Solta. Pode fazer mais uma vez, inspirando e soltando com aquele som. Trazendo presença para aqui e para agora. Você começa então a fazer a inspiração lenta, profunda e presente. Soltando o ar também pelo nariz. Inspira. E solta o ar. Trazendo presença para aqui e para agora, prestando atenção nos pontos do corpo que ainda tem alguma tensão. Mais um ciclo completo. E solta. Pode juntar as duas mãos no centro, no peito, honrando esse momento de conexão com o corpo e com a fluidez que a gente experimenta quando traz o movimento do nosso corpo. Então vamos ficando em pé e a gente vai
começar então o Tadasana, posição da montanha. Então vamos para o nosso Tadasana. O Tadasana é a postura da montanha, onde a gente experimenta a estabilidade. Então sempre que a gente sente-se um pouco ameaçada na nossa estabilidade, na nossa segurança, aquilo que nos conecta com a terra, a gente faz o Tadasana consciente. Como que é um Tadasana consciente? Ai, Julie, mas o Tadasana é só ficar em pé. Existe uma diferença muito grande, a gente ficar em pé assim, assim, assim ou assim, firme, forte, ancorada nas suas próprias pernas. Então, quando a gente fala entrar no Tadasana, na postura da montanha, trazendo a qualidade da estabilidade, a gente eleva os dedinhos dos pés e ancora eles no chão, para que os pés sintam a base toda fixa. Então, eleva várias vezes os dedinhos dos pés e ancora eles no chão. Ativa as coxas. Como que eu ativo as coxas? Uma leve contração, até rotacionando um pouquinho os joelhos para dentro, acionando os músculos da coxa. E aí sim, eu trago essa consciência, essa contração para minha pelve, acionando então os bandhas dentro do yoga. O que seriam os bandhas? Essa contração que a gente faz, trazendo o nosso umbigo lá para dentro. Então, estabilizando o nosso centro do corpo e dando suporte para a coluna. Aí sim, eu coloco os meus ombros para trás como se eu estivesse tirando um lenço, sabe? Eu coloco eles para trás, deixo os braços soltos do lado do meu corpo, paralelos ao corpo, e aí sim, alinho o meu queixo, nem muito para cima, nem muito para baixo, mas com aquele olhar fixo lá para frente. E aqui sim entramos em Tadasana. E aí a gente inspira, elevando os dois braços lá para cima. Se você quiser, você pode juntar as duas mãos e cresce lá no alto. E perceba então a qualidade de estar nessa posição. Firme, forte, estável e consciente. Solta o ar e desce os braços. Então, mais uma vez, inspira, sobe os dois braços lá no alto, mantendo essa consciência do corpo todo. Soltou o ar, desceu. Daqui, a gente vai para o cachorro olhando para baixo, mas antes disso, a gente vai flexionar o tronco lá na frente. Eu não vou flexionar assim, mergulhando para baixo. Eu vou flexionar aqui, ó, empurrando o bumbum lá para trás, ativando atrás da minha coxa. E aí sim, eu escorrego os meus braços lá para baixo e solto minha cabeça. Uma flexão lá para frente, trabalhando um pouco mais a minha introspecção. A partir daqui, quem conseguir, coloca as duas mãos lá no chão. Você pode flexionar também os seus joelhos, colocando as mãos lá no chão e dando um passo grande lá para trás. Uma perna, depois para outra. Você pode ir para a prancha e depois entrar no cachorro olhando para baixo, ou já ir direto para essa posição do Adho Mukha. Então, empurro o chão, ativando as minhas escápulas. Como que é ativar as escápulas, Júlia? Quando elas estão soltas, ele fica assim, como se estivesse pendurado. Então, aqui eu empurro o chão, olho lá para os dedos dos meus pés e empurro o quadril lá para o alto. Perceba que a coluna estica, ela não fica curvada. Aqui, quadril para o alto, calcanhares para o chão e pescoço alinhado. Saindo daqui, a gente vai para prancha, empurra o chão, alinha o pescoço, não olha nem para cima, nem para baixo, mas no centro. Sempre com as escápulas ativas, então não solta, eu empurro o chão. Daqui, voltamos para o Adho Mukha, para o nosso cachorro olhando para baixo.
A gente vem caminhando com os dois pés próximos das mãos novamente. E aí sim a gente vem desenrolando, vértebra por vértebra. Eleva os braços lá pra cima. Muito bem. E vai descendo as duas mãos no centro do peito. Para quem precisa fazer adaptado, como que você faz esses movimentos sem estar forçando os punhos? Ali na nossa turma eu vi que tem algumas pessoas que têm lesão de punho, que têm lesão de coluna. Então como que a gente faz de uma maneira um pouquinho mais fácil esse caminho até chegar nesse ideal? Como eu falei, é uma construção do caminho do asana. Então você vai inspirar, todo o movimento do Tadasana você vai fazer igual, né? Inspirou, braços lá para cima. Quando for fazer esse movimento da flexão para frente, faz a flexão para frente e percebe até onde você consegue descer. Não importa se você não consegue tocar as mãos no chão. O importante da flexão é que a gente vai ativando toda essa cadeia posterior, acordando esses músculos e minimizando os impactos do encurtamento posterior. A cadeira vai ficar como um apoio. Então, para fazer o cachorro olhando para baixo, você pode apoiar o antebraço e tracionar a coluna lá para trás. E da mesma maneira que quem faz o chão, você empurra o quadril lá para cima, mas você não vai dobrar os punhos. Então você deixa essa posição dos antebraços sobre a cadeira e empurra. Quem for fazer a prancha pode apoiar também o antebraço e você vai fazendo num ângulo que fique confortável para você, sem colocar as mãos no chão nem na cadeira. É os antebraços que vão ficar apoiados aqui. Outra coisa importante, da mesma maneira que quem faz esse movimento com as mãos no chão, você também precisa empurrar as escápulas. Então você vai fazer força contra a cadeira no antebraço. Ai, Julie, mas como que eu sei se tá soltando? Olha só a diferença. Aqui. Aqui eu tô com as escápulas soltas. Aqui eu tô com as escápulas ativas. Então, você vai fazer tudo adaptado com os antebraços apoiados na cadeira. Então, sempre certifica que a cadeira tá bem apoiada no chão, para não ter perigo dessa cadeira virar um banquinho, às vezes acaba sendo muito fraquinho. Então uma cadeira que você realmente sinta segurança, ou às vezes você pode até deixar ela encostada numa parede para que essa cadeira não escorregue. Então você vai fazer todos esses movimentos dessa maneira. Então tá aqui na prancha, da prancha voltou, cachorro olhando para baixo, e quando for subir a mesma coisa. Vem com os pés próximos da cadeira, inspira e sobe. E aí você faz toda essa sequência usando a cadeira como apoio. A gente vai fazer então todo esse movimento de forma bastante fluida. Então vamos lá, de uma maneira mais fluida. Então estamos em Tadasana, postura da montanha. Abraçou o chão, inspira, solta o ar. Inspira na posição. Soltou o ar, baixo grande lá para trás, com uma perna depois a outra. Inspirou. Solta o ar. Foi pro cachorro olhando para baixo. Inspira na posição. Solta o ar. Volta para prancha. Inspira. Solta o ar, sobe o quadril e vem caminhando, passinho por passinho. Inspira, sobe. Solta o ar. Desce. Mais uma vez, inspira, sobe. Solta o ar, desce na flexão. Desceu. Inspira. Passo grande lá atrás. Inspira na frente. Solta o ar.
cima. Inspira. Soltou o ar e voltou na prancha. Inspira na prancha. Sobe o quadril e vem caminhando, passinho por passinho. Chegou pertinho das mãos. Inspira e sobe. Desce as duas mãos no centro do peito. Fluido, vamos lá. Inspira, sobe. Flexão lá pra frente. Inspirou. Passo grande lá pra trás. Prancha. Inspira na posição. Força. Quadril pro alto. Calcanhares no chão. Empurra o chão. Inspira. Volta na prancha. Inspira, eleva o quadril e vem caminhando. Inspira, sobe. Junta as mãos e traz o centro do peito. Inspira, mais 2 ciclos completos nessa postura. Integrando todas as qualidades. Inspira. Solta. Para finalizar então essa prática, pode sentar-se mais uma vez, pode ser no chão, na cama, na cadeira, onde ficar mais confortável. Traz esse estado de presença novamente e percebe todas as qualidades desses asanas sendo integrados no corpo. A estabilidade, a introspecção, a conexão entre o solo firme e o céu, e o teu coração no centro, entre terra e céu, o teu coração. Integra todas as qualidades da prática, inspirando profundamente, soltando o ar lentamente com os olhos fechados, e traz consciência se ainda no corpo existe algum ponto de tensão. E se ainda existe, vai soltando essa musculatura. Faz mais 2 ciclos completos, inspirando profundo e lentamente. E solta o ar pelo nariz. Mais uma vez. Junta as duas mãos lá no centro do peito. Inclina um pouquinho a cabeça lá para frente, reverenciando essa prática e todas as qualidades que ela permite que a gente usufrua no nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Namastê!